Charme. Boa tarde, plateia. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos. Boa tarde para você que está em casa. E dizem que o que é proibido é mais gostoso. O que vocês acham? Qual é o seu pecado predileto? Todo mundo tem um. O meu eu vou contar depois pra vocês, tá? Mas nós vamos saber o que o pessoal nas ruas anda fazendo, pecando, falando, o que eles gostam mais. Libera o VT e vamos ver. Qual o seu pecado favorito? Gula. A preguiça. Sexo constante. É mesmo? Oi, mas Ao menos 2 vezes por dia. isso é o que você gostaria ou é o que tá rolando? É o que tá rolando. Aí o engraçado é que esse nosso convidado da rua de São Paulo, né? Ele fala que é pecado ele gostar de sexo todo dia, mais do que uma vez por dia. Eu não acho que isso é pecado, gente. Vocês acham que isso é pecado? Pra conversar com a gente esse assunto, Vanessa Martins Brigada, que é modelo, linda. Aliás, temos a foto dela frisada? Temos? Tá aí? Mostra a foto que vale a pena. Enche a tela que eu não vi ainda. Olha, que espetáculo! O Léo Maia, cantor, meu amigo querido. Aliás, tá aqui o CD Cavalo de Jorge. Solta o som do Léo aí enquanto a gente bate esse papo. Obrigada, Léo. E também o Mauro Godoy, que é psicólogo clínico. E vai ajudar a gente a entender por que nós temos tantos problemas e a gente se culpa tanto, na verdade, né, Godoy? Porque eu acho que essa coisa que a gente estava ouvindo, as pessoas falam gula. Gula por quê? Porque é o mais simples de administrar e de dar explicação. Tô certo ou não? Tá correta. Agora, a vontade, ela tem uma fonte. E quando ela sai sem uma ordem, sem uma organização, a gente chama de compulsão. É uma vontade inconsciente. E todo ser humano, ele já nasce com 7 tipos de egos, ou seja, de vontades inconscientes que são inerentes ao ser humano. Mas a gente peca todos os dias. Se a gente seguir né, estou falando dos católicos, se a gente seguir a regra das culpas, que eu acho isso, no fundo, eu acho que isso só atrapalha a vida da gente, né? Pra mim, o pecado é querer mal o outro, é fazer mal pro outro, roubar, matar, enfim. Isso sim é pecado. Agora, gula, preguiça, vaidade, luxúria, que as pessoas têm dificuldade de assumir, né? Como a gente ouviu aqui, o convidado falou, não, meu maior pecado é eu gosto de sexo todo dia. Isso é pecado? A gente precisa administrar essas coisas melhor, né, na cabeça. Eu acredito que a igreja, ela pegou essa ideia de vício e transformou em pecado. Mas antes da igreja existir, já existiam os vícios, ok? Uhum. E quando a gente não tem controle deles, a gente acaba sendo controlado por eles. Então, uma pessoa preguiçosa, ela pode ser dominada pela preguiça. Uma pessoa irada... É claro que, né, com exagero, tudo pode atrapalhar na nossa vida, mas não necessariamente é um pecador. Aquele que fica na rede o dia inteiro, ele não é um pecador. Você, Léo, você peca? Eu sou pecador por natureza, aleluia, aleluia. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar da luxúria, por exemplo? O que a luxúria tem que não é bom? Só para esclarecer, a luxúria é quando você perde o controle do desejo sexual e se torna uma pessoa que só pensa em sacanagem e leva tudo. Se torna uma pessoa bacana, certo? Só pensa em sacanagem, em sexo. Isso, aí é luxúria. Então, quando o vício de levar tudo para o sexo se torna não, é claro que aí pode se transformar numa doença. Mas as pessoas não gostam de comer, como se fosse uma coisa errada, né? Gostar ou pensar nisso, ou querer isto. Então, a gente está chegando numa discussão que vai depender muito do limite. Qual é o limite do pecado? Qual é o limite da vontade sadia? E quando isso se torna grave, existe também a sublimação, que é quando, por exemplo, a inveja se transforma em ambição. Mas inveja ninguém não confessa, mas nem sob tortura. Inveja, esse pecado ninguém confessa. Mas né? Muitas vezes acontece da pessoa ficar com tanta inveja que aquela força move a pessoa a conseguir aquilo. A gente está aqui conversando, tentando brincar, né, na medida do possível, com a palavra pecado.
porque eu acho que é tão forte essa palavra, ela é tão perseguidora também, né? Acho que tem gerações, assim, tipo a geração da minha mãe foi criada em cima disso. Isso não pode, que é pecado, aquilo não pode, que é pecado. Isso faz um mal pro ser humano enorme. Graças a Deus, hoje em dia, as coisas não são assim, né? Uma coisa engraçada que aconteceu no mundo ocidental a respeito disso foi a criação do Piccadilly Circus em Londres. Quando estavam construindo Londres, tinha o circo onde o pessoal ia se divertir, era o happy hour. E os trabalhadores perguntavam para o padre na igreja se era pecado ir ao circo, porque lá tinha de tudo, ia para beber, mulherada e tal. Olha, é um Piccadilly, não é um pecado, é um Piccadilly. Entendi. Aí ficou Piccadilly Circus. Uma pergunta, como é que é teu nome? Meu nome é Jaqueline. É justamente sobre a ira. No mundo que a gente está hoje, com tudo que está acontecendo, relacionado à política, relacionado a tudo, sentir ira, sentir raiva, será que não é natural? E aí? Bom, hoje em dia a gente, no lugar de falar ira, fala estresse. Dá na mesma. Dá na mesma? Tô estressado, tô Não, irado. quem tá estressado é uma coisa, quem tá irado quer pular na jugular de alguém, né? A gente fica com raiva de alguma quando coisa. Alguém... E aí a gente só está mudando a nomenclatura, mas são coisas inerentes ao ser humano e que todo mundo tem. Só que depende da administração. Se você administra bem os seus impulsos ou as suas vontades, você pode transformá-las em virtudes. Por exemplo, a inveja pode significar ambição, a ira pode significar garra, a gula pode significar gosto pelas coisas, e a luxúria pode significar o sujeito gosto ser pelo bom prazer de cama, também, bom de etc. cama, pelo prazer, pelas coisas, né? Então, uma boa dose de inteligência transforma tudo isso em coisa boa, ou seja, em virtude. Olha que maravilha que você falou agora, bacana demais. Oi, como é que é teu nome? Vitor, Vitor, vamos lá. eu gostaria de saber se o pecado já nasce com a pessoa ou ele desenvolve com o tempo. Qualquer tipo de pecado. Uma ira... E aí? Nasce com a pessoa. Nós nascemos com tudo isso. Nasce com tudo isso. É inerente ao ser humano. Você tem vontade de qualquer coisa. E essa vontade, às vezes, se transforma inconscientemente em uma dessas coisas. Mas aí a Sempre. gente também entra num capítulo que é assim, bom, eu sou assim, nasci assim, o que eu posso fazer? Que não, eu acho que é um pensamento e uma postura extremamente acomodada do ser humano, né? Assim, de saber do seu defeito, seu maior defeito. Mas também há pessoas puras também que não possuem esse tipo de maldade, assim. Eu poderia citar dois nomes do quais eu admiro muito. Um é Chico Xavier e o outro é Gandhi. Uma pergunta, teu nome? Fernando. Fernando, qual é o seu pecado predileto? Não A me gula. engane. Entendi. Vamos lá, tua pergunta? Então, a gente tá falando de pecado. A menina falou que ela tem a ira, o outro falou que é do nascimento, mas dá para mensurar quando é pecado, quando não é? Você falou também de pecadilho, né? É um pecado pequeno, mas dá pra gente saber até quando isso se torna um pecado? Dá pra mensurar isso? Dá pra perceber? Perfeitamente. Quando você começa a sofrer por isso, quando a sua vida começa a se transformar em problemas, né? Agora, a parte boa de você controlar a compulsão, o vício ou o pecado, como vocês estão chamando, é a disciplina. Quando você tem autocontrole, você é uma pessoa disciplinada que acorda na hora que tem que acordar, faz aquilo que tem que ser feito e a consequência vai ser o sucesso. Quando você não tem autocontrole E essas coisas te movem, os seus te deixam... impulsos são mais fortes que você se torna uma pessoa inconsequente. E a vida não vai muito longe assim. E aí tá na hora de procurar aquilo que a gente de vez em quando comenta no programa, que as pessoas têm ainda muito preconceito, que é procurar ajuda médica, né? Então as pessoas ainda acham que terapia, que problemas psicológicos são coisas que a gente inventa. É coisa de rico, coisa que a gente inventa, que não é doença coisa nenhuma, que vai lá lavar um tanque que passa depressão, enfim. Então tá na hora da gente começar a compreender que as coisas não são bem assim, né? E O pessoal leva como dentista, né? Só vai quando dói ou quando é pra tirar. Exatamente. Solta o som do Léo mais uma vez. Obrigada, Léo, pela tua presença. Toda bonita, obrigada. Godoy, valeu, adorei o papo. Mas divirta-se. Essa é a melhor saída para falar dos pecados.